Olá, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Primeiro eu queria saber um pouco de vocês aqui. Todo mundo aqui é cidadão italiano? Como é que é? Alguém aqui veio só de curioso? Curioso. Certo. Mas o seu marido sim, né? O seu pai também não? Não tem ainda. É verdade. Certo. Muito bem. Temos italianos aqui que eu sei, né? Temos ali, né? Você é italiano? Certo. Muito bom. Bem-vindos. E ítalos brasileiros, que são os que têm cidadania, né? O objetivo dessa palestra inicial, a ideia que a gente teve foi justamente fazer esse esclarecimento. Obviamente que eu gostaria de poder falar para muito mais pessoas. É complicado porque a divulgação é sempre uma coisa difícil. Mas eu acredito que agora, aí, com as novas tecnologias, a gente consiga atingir mais gente do que só vocês que estão aqui, né? Bom, a ideia desse esclarecimento foi porque essa reforma, que é uma reforma constitucional, é uma reforma bastante complexa. Então, eu não sou especialista, não sou um especialista em direito constitucional, nem nada disso. Estudei bastante para que eu pudesse esclarecer eventuais dúvidas que as pessoas tenham. Também não sei de cor, mesmo porque a reforma constitucional, não sei se vocês já viram ela materialmente. A reforma constitucional é isso aqui, ó, certo? Vejam que a reforma constitucional não é pequena. Não sei se alguém já teve a curiosidade de ver, né, a reforma constitucional. Então, a ideia da palestra, dessa serata informativa, seria justamente para poder esclarecer os pontos principais da reforma constitucional, né? É uma reforma ou é uma nova Constituição? Não, é uma reforma constitucional. Uma nova Constituição só poderia ser feita por uma Assembleia Constituinte, né? Que é uma coisa que nunca, pelo menos que eu saiba, nunca se aventou na Itália depois de 48, quando entrou em vigor a Constituição atual, né? Diferentemente no Brasil, que se fala de Assembleia Constituinte, a cada grande problema, vamos ter uma Assembleia Constituinte. Mas, enfim, então, a ideia da palestra é essa, né? Como materialmente, vocês podem ver, é uma reforma bastante grande, eu acho que vale a pena esse esclarecimento. Então, vamos começar aqui com os slides. Bem-vindos aí os que estão chegando. Então, vamos aqui começar. Vamos lá. Primeiro quero falar sobre o voto feito no exterior, né? Ou seja, como se vota. Então, eu coloquei aqui o que é, né? O que é esse referendo? Ele é um traço no referendo para que os eleitores italianos decidam se confirmam ou rejeitam a reforma constitucional italiana denominada Riforma Renzi-Boschi, que são os dois autores, né, assim, os promotores dessa reforma, aprovada pelo Parlamento italiano em 12 de abril de 16. Ou seja, a reforma que que agora vai ser colocada a referendo popular, ela já foi aprovada pelo Parlamento. Ou seja, a maioria das duas câmaras, em diversas votações, como a gente vai ver, já aprovou as respectivas maiorias da Câmara dos Deputados e do Senado já aprovou a reforma, né? Quem pode votar e quando se vota? Os eleitores são todos os cidadãos italianos maiores de 18 anos que estejam inscritos nas listas eleitorais, porque muitos no exterior ainda são cidadãos italianos, mas por algum motivo não estão inscritos na lista eleitoral. Isso é uma coisa que vem se batalhando, o Bruno, ali do consulado, bem sabe, como é uma batalha muito difícil fazer com que todos os cidadãos italianos que estão no exterior possam votar. Infelizmente, em todas essas votações, desde que começou o voto no exterior, a proporção dos eleitores que efetivamente expressam o seu voto é um percentual pequeno, acredito entre 20% e 30%.
que acabam exprimindo o voto. Por vários motivos, ou por não estarem inscritos, se bem que essa estatística é dos que estão inscritos, ainda tem os que não estão inscritos. Então, esse percentual ainda diminuiria um pouco, né? Os residentes na Itália votam dia 4 de dezembro, certo? Votam 4 de dezembro, se eu não me engano, das 7 às 23 horas, que para nós que moramos no Brasil, soa um pouco esquisito, porque aqui o voto é até às 5, né? Você votar até às 23 horas é uma coisa que soa um pouco estranho, mas na Itália, normal, e às vezes são 2 dias, dessa vez é um dia só, né? Vota no dia 4 de dezembro, que é um domingo. Os que votam no exterior estejam regularmente inscritos, como eu já havia dito, podem votar por correspondência, quer dizer, devem votar por correspondência, tendo recebido o envelope que contém a cédula de votação e o certificado eleitoral. Aí eu queria até que alguém me demonstrasse, que eu acabei esquecendo aqui o meu, né? Aí tem uma folha informativa, tem mais alguma coisa aí? Tem o certificado. Isso. Então, aí aqui, ou seja, vem o envelope, um envelope grande, né? Para quem tem curiosidade de saber, vem um envelope grande. Dentro desse envelope que é enviado com uma carta registrada, aí já nós estávamos, inclusive, informalmente ali conversando sobre os problemas do voto por correspondência, que é sempre uma coisa complicada de chegar no prazo e principalmente a devolução do voto, né? Depois a gente pode aprofundar um pouco essa questão. E aqui vem um certificado eleitoral que já está cortado nesse caso aqui, porque aqui na parte de baixo dele vem como um canhoto, em italiano se chama tagliando, né? E aí a pessoa tem que ir com esse certificado, ela coloca dentro, como está aqui, dentro desse envelope já com selado, né? Nos consulados maiores, os consulados já têm até contrato com o correio para devolução, e dentro vem a cédula, né? Que a pessoa exprime o voto, aí ela põe a cédula dentro, ela fecha esse envelope branco, coloca aqui e manda para o consulado. O consulado recebe tudo isso e esses votos vão por avião a Castelnuovo di Porto, que acho que é ali na província de Roma, que é onde eles fazem o escrutínio de todas essas cédulas, né? Aqui normalmente vem explicações. Enfim, esse é o processo de votação para todos os pleitos, sejam referendos, sejam as eleições políticas, como se chamam na Itália, que é a eleição para o parlamento, né? Lembrando que na Itália não se faz votação para presidente, porque o presidente é eleito indiretamente, né? Saiu aqui. Aliás, é até bom que tenha saído, porque eu posso pular aqui, porque eu tinha colocado aqui, isso aqui, né? E aqui está o que o envelope contém, né? A folha de informação, a cédula, um envelope pequeno, o certificado com a parte de baixo que se corta e deixa dentro do envelope, e o envelope pré-selado do consulado para a devolução, né? Existe sempre a possibilidade de entregar esse envelope no consulado diretamente. A pessoa não necessariamente precisa enviar pelo correio. O consulado está sempre aberto. No caso aqui, na verdade, todos os consulados estarão abertos sábado e domingo para que as pessoas possam ir, caso não tenham recebido, porque elas conseguem um duplicado do certificado eleitoral, ou, se já receberam, vão lá e depositam o voto, né? Da 9h30 ao meio-dia, sábado e domingo, né? Muito bem. Aí vamos aqui para a palestra propriamente dita sobre o referendo, né? Essa é a cédula eleitoral e esse aqui é o texto que vem, né? A discussão sobre a reforma, sobre os problemas da reforma, já começam da própria redação da pergunta do referendo. Porque essa redação seria excessivamente otimista com relação o resultado da reforma se ganha o sim, né?
Então vocês aprovam o texto da lei constitucional relativa às disposições para a superação do bicameralismo partidário, a redução do número de parlamentares, a contenção de custos, ou seja, quem não quer, né, conter custos? Então já fica a crítica sobre o texto utilizado. Do funcionamento das instituições, a supressão do CNEL, que é um conselho que a gente vê daqui a pouco, a revisão do título 5º da parte 2ª da Constituição, que também nós veremos, aprovado pelo Parlamento e publicado no Diário Oficial de 15 de abril de 16. A pessoa põe um sim ou um não, com caneta preta ou azul, e exprime o voto. Qualquer outra coisa, etc., anula o voto, né? Então, essa é a mesma cédula que recebem os italianos no exterior como que estão lá. Ou seja, é a mesma, produzida da mesma forma, né? Você já votou ou a sua célula está em branco? Não? Então, vou pegar aqui para que vocês vejam como é que é. Porque eu fiquei um pouco receoso que ela já tivesse votado. Vamos lá. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho da cédula, é uma cédula relativamente grande. Os italianos gostam dessas cédulas grandes, já tivemos muito maiores. Certo? Essa é a pequena cédula, né? É bom porque ninguém pode dizer que não enxergou a pergunta, não é? Enfim. E se fosse no Brasil, né, como foi o referendo do desarmamento, seria um número para sim e um número para não. Só que no caso do referendo do armamento não adiantou muito, porque as pessoas votaram não, mas o governo foi lá e fez sim, né? Mas, enfim, essa é uma outra história. Vamos lá. Aqui eu vou fazer uma pequena, vamos dizer, regressão no tempo, para a gente entender um pouco o funcionamento do Estado italiano, né? Atual. Então, terminada a Segunda Guerra Mundial, em abril de 1945, com a derrota da Itália e dos demais países do eixo, em 16 de março, o então príncipe Umberto de Saboia, que depois se tornou o rei, né? O rei Umberto II, que foi rei por um brevíssimo período, né? Foi rei do dia 9 de maio ao dia 18 de junho de 1946, determinou-se que a forma institucional do Estado fosse submetida a um referendo, né? Que foi realizado juntamente com a eleição dos parlamentares que fariam parte da Assembleia Constituinte, que elaboraria a nova Constituição da Itália, né? Nos dias 2 e 3 de junho, né, foi feito o referendo, ou seja, o referendo, as pessoas puderam votar pela monarquia e pela república. Todos os cidadãos italianos puderam participar, os maiores de 21 anos, que era a maioridade à época, e pela primeira vez, isso também é uma novidade, as mulheres puderam votar. Foi a primeira vez que as mulheres puderam votar na Itália, foi no referendo no referendo e na eleição parlamentar de 1946. Quase 25 milhões de cidadãos italianos votaram, foi 89% do eleitorado, ou seja, uma participação bastante alta. Hoje em dia, muito difícil que ocorra, 89% do eleitorado. Entre república, e a república foi o regime escolhido por 54,3% dos eleitores. Já aí do referendo, já se nota uma divisão muito marcada entre o norte e o sul. Porque enquanto o norte escolheu a república de uma forma muito decisiva, o sul da Itália preferiu continuar com o regime monárquico, né? Chegando, né, aos extremos, né, que na província de Trento foram 85% dos votos, temos uma Trentina ali, né? 85% dos votos foram para a república, né?
também existem vários motivos para os quais o Trento acabou, enfim, o Trentino acabou escolhendo a República por uma margem tão grande, né? Isso cabe num outro momento. E, por outro lado, na circunscrição de Nápoles, que é a província de Nápoles mais um pouco, né? À época, a monarquia venceu com 79%. Então, vejam o que isso já criou um problema, porque os italianos do Sul sentiram que, por mais que eles tivessem tanta vontade de continuar com a monarquia naquela época, tudo bem que isso se diluiu com o tempo, não é um problema hoje, esse fato da Itália ser uma república para os italianos do Sul. Mas, enfim, na época foi uma decisão bastante dividida, né? Então, com a escolha da República, nasce a República da Itália nesse momento do referendo, e a Assembleia Constituinte, que foi eleita junto com o referendo, foram 556 cadeiras, ou seja, dessa Assembleia Constituinte, que foram distribuídas em 31 circunscrições eleitorais na Itália toda, né? Os trabalhos da Constituinte, da Assembleia, foi do dia 25 de junho de 46 ao dia 31 de janeiro de 48. Ou seja, um mês ainda depois da efetiva entrada em vigor. Somente depois desse mês que a Assembleia foi dissolvida. Em 22 de dezembro, ela é aprovada, de 47, e entra em vigor dia 1º de janeiro de 48. Quem é interessado em cidadania sempre a Constituição acaba sendo sempre uma referência, porque seria a partir da Constituição que as mulheres passariam a transmitir a cidadania, que é uma meia-verdade, né? Por que uma meia-verdade? Porque as mulheres só passaram a transmitir a cidadania a partir de 1983, não a partir de 48. Claro que a decisão de 83 retroagiu a data de entrada em vigor da Constituição. Mas, efetivamente, as mulheres só puderam passar a cidadania italiana aos seus filhos em 1983. Então, muita gente que era filho de mulher, mesmo nascida em 1975, ela não pôde imediatamente transmitir a cidadania. Só em 83, com a entrada em vigor, com a sentença da Corte Constitucional e com uma lei que foi feita logo em seguida, que a mulher passou a transmitir a cidadania. Isso, inclusive, eu aproveito, né, que provavelmente em fevereiro ou março nós faremos uma palestra sobre cidadania italiana, né? Cidadania italiana, apostila da Convenção da Haia, etc. e tal. Nós teremos uma outra, quem estiver interessado já está convidado para fevereiro ou março do ano que vem, uma data ainda a ser estabelecida. Eu queria fazer ainda esse ano, mas não vai dar tempo hábil, dezembro é sempre um mês meio manco, então eu acho que é mais interessante fazer isso em fevereiro e março. Então já estão aí convidados aqueles que tiverem interesse sobre isso. A Constituição que foi aprovada, a Constituição italiana, que ela tem esse livrinho aqui, né? No consulado acho que ainda tem alguns, não sei se ainda tem, porque de vez em quando eles mandavam. Só que esse livrinho foi feito em ocasião do aniversário da Constituição, do 60º aniversário da Constituição, porque a Constituição é de 48, 1º de janeiro, em 2008, né? Foi feito isso aqui com o 60º aniversário da Constituição. A Constituição italiana ela é composta de 139 artigos, né? Ela era maior, né? Ela teve 5 artigos revogados. A atual Constituição, da forma como ela é hoje, são 139 artigos, né? Então, é uma Constituição bastante, para padrões brasileiros, uma Constituição bastante enxuta, né? Ela é dividida em 4 partes: princípios fundamentais, direitos e deveres dos cidadãos, ordenamento da República e disposições transitórias e finais. As emendas constitucionais, que é uma coisa que a gente estava falando sobre com relação à comparação, aí, um direito constitucional comparado entre a Constituição brasileira e a italiana, é que, até hoje, a Itália teve
emendas constitucionais, que na Itália não se chama emenda, se chama legge costituzionale, enfim, mas as puras, que a gente poderia dizer, de mudança da Constituição diretamente, do texto da Constituição, foram 15. No Brasil, acho que são 118, é uma coisa assim, ou seja, e a Constituição italiana é 40 anos mais velha, né? Tudo bem que a Constituição americana, que é de 1791, acredito eu, deve ter hoje um que também, não chegam a 20. Não tenho agora de cabeça aqui, mas é uma Constituição de muito mais idade, e, enfim. O último referendo constitucional com resultado positivo, ou seja, o referendo que aprovou uma mudança constitucional, foi feito em 7 de outubro de 2001. Foi aprovado por 64% dos votantes, com uma altíssima abstenção de 64,9%. Né? Porque, como esse referendo que nós estamos falando hoje, ele não precisa de quórum. Então, basta que a maioria dos que votarem escolha um sim ou não, e o referendo é decidido. Ele, diferentemente do referendo revogatório, ele não precisa de quórum. Né? Então, essa foi a última... Foi a última mudança, o último referendo foi esse positivo. O último referendo mesmo, que foi com resultado negativo, né, foi de 25 e 26 de junho de 2006, que foi rejeitado por 61% dos eleitores, né, dos que votaram, né, com abstenção de 46%. A abstenção foi bem menor nesse último, que não teve o resultado positivo. Bom, vamos falar agora aqui efetivamente da reforma em questão, que é a reforma Renzi-Boschi. Renzi é o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, né, que é um dos promotores, talvez o principal defensor da reforma, e Boschi é Maria Elena Boschi, que é a ministra das reformas constitucionais, ou seja, ela já foi escolhida para a elaboração de uma reforma. Ela é uma ministra bastante jovem, etc. Enfim, é uma das promotoras da reforma. A cronologia da reforma é a seguinte. Em 8 de abril de 2014, a reforma tem o início do seu, em italiano se chama iter parlamentare, ou seja, o seu caminho pelo parlamento. Foi apresentada pelo Renzi e pela ministra Boschi. O disegno di legge, que é o DDL, né, que seria o equivalente ao projeto de lei, ao Senado da República. Em 8 de agosto de 2014, ou seja, se a reforma atual passar, as próximas reformas já não passam nessa cronologia aqui, tá? Essa cronologia é de acordo com o bicameralismo paritário, ou seja, as duas câmaras do parlamento, a Câmara dos Deputados e o Senado, têm o mesmo peso legislativo, né? Que é talvez o principal argumento da reforma, que nós já vamos ver aqui. Em 8 de agosto, o Senado aprovou, em primeira leitura, com 183 votos favoráveis, nenhum contrário e 0 abstenções. Por que não teve nenhum contrário? Porque os contrários se retiraram do hemiciclo, né, do local de votação. De um total de 315 senadores. Então, é uma maioria pequena, né? Não é uma maioria muito... Né? Em 10 de março, após várias emendas à reforma inicial, o DDL, né, o projeto de lei, foi submetido à votação na Câmara dos Deputados, foi aprovado com 357 favoráveis, 125 contrários, 7 abstenções, num total de deputados de incríveis 630. Né? Ou seja, isso também é um dos motivos para o não, que nós vamos ver adiante, é porque não se diminui o tamanho da Câmara também. 315 senadores. O número de senadores, o total, ele é um variável, porque a Itália tem senadores vitalícios, né? Que são escolhidos pelo presidente da República e ex-presidentes. Então, se os ex-presidentes viverem muito, vai ter mais senadores. Normalmente, o número é mais ou menos fixo, porque os presidentes tendem a ser muito idosos.
né? Então, o último presidente, antes do atual, o Giorgio Napolitano, ele foi reeleito, mas ele chegou a um ponto que ele já não tinha mais saúde para continuar. Um dos motivos, não só isso, mas enfim, e ele resolveu renunciar à presidência, né? O último presidente anterior ainda, o Carlo Azeglio Ciampi, morreu, não sei se faz um mês que morreu, né? Então, ele era senador vitalício, senatore a vita, deixou de ser porque, obviamente, morreu. Então, o número dos senadores é variável, mas 315 são as cadeiras eletivas, né? 630, o número de deputados foi 357, né? Então, também uma pequena maioria. Em 13 de outubro, o Senado, de novo, aprova o projeto de leis com 178 sim, 17 não. Muitos também se retiraram de novo. 11 de janeiro, a Câmara aprova o texto que havia sido deliberado no Senado. 367 sim, 394 não. Muitos também se saíram, não votaram. Em 20 de janeiro, o Senado aprova a segunda deliberação. 180 sim, 112 não. Percebam que é uma margem relativamente pequena para uma reforma que se pretende ser uma reforma constitucional, né? 12 de abril, a Câmara aprova definitivamente o projeto de lei com 361 votos, 7 não, 2 sim. Em protesto, a oposição deixa o hemiciclo, ou seja, isso aconteceu, talvez aqui tenha sido o protesto mais evidente, assim, mais midiático, foi quando ocorreu essa aqui, porque seria a aprovação já definitiva, né? Em 15 de abril, o texto aprovado é publicado no Diário Oficial, na Gazzetta Ufficiale, como se chama em italiano. Imediatamente, ou seja, falamos de 5 dias depois, vários grupos apresentam um recurso na Corte Constitucional, na Corte de Cassação, perdão, porque o artigo 138 da Constituição, ele determina que, se não houver aprovação de no mínimo 2/3 de cada das câmaras, ou seja, nós falamos de 420 para a Câmara dos Deputados e 210 para o Senado. Notem como todos esses votos estão distantes dessa maioria de 2/3, né? Ou seja, 420 na Câmara e 210 no Senado. Então, como não houve essa maioria de 2/3, os grupos, principalmente os grupos contrários, né, embora tenha havido grupos favoráveis também à reforma, pediram a realização de um referendo, né? Ou seja, a reforma só passaria diretamente se 2/3 das duas câmaras tivessem aprovado, né? Em 10 de maio de 2016, essas propostas são declaradas legítimas pela Corte e o referendo popular é aprovado em 8 de agosto. Nós não estamos falando aqui de poucos meses atrás. Em 26 de setembro, o Conselho de Ministros, ou seja, o que é comandado, presidido pelo Matteo Renzi, que é o presidente do Conselho dei Ministri, embora chama primeiro-ministro, mas o título oficial é esse. Fixa a data do referendo para o dia 4 de dezembro, né? E 4 de dezembro é a data da realização da votação na Itália. Aí vamos falar aqui do conteúdo da reforma, né? Dos 139 artigos da Constituição, 47 sofrem modificações. Ou seja, isso é mais do que 1/3, né? Então, é uma reforma, como eu havia dito no início, né? É uma reforma enorme. Eu vou passar aqui para quem quiser dar uma olhada. É uma pena que essa impressão que eu fiz aqui, ela tirou alguns negritos que havia e também, não sei porquê, numa parte, a letra F é trocada por um símbolo esquisito aqui, não sei porquê, tá? Mas quando tiver um símbolo estranho é o F, tá? Então, essa é a pequena reforma que eles estão propondo. Esse material aqui, ele está disponível na própria, acredito, tanto na Câmara quanto no Senado.
né? Mas isso depois, quem quiser, é só falar comigo, eu passo por e-mail, não há problema nenhum, né? Então, só um momento aí. Olá. Vamos lá. Então, são 47 artigos sofrem a modificação nessa reforma. Como eu disse, mais de um terço é uma reforma muito grande. Comparada com as reformas anteriores, que eu havia falado de 15, é uma reforma gigantesca, não é uma reforma pequena. É uma reforma muito grande da Constituição. E daí vem uma das críticas que a gente vai falar mais adiante, ou seja, a forma como foi feita a reforma, muitas pessoas criticam porque é uma mudança muito radical para a situação como ela foi aprovada no parlamento, né? Mas a gente daqui a pouco já fala disso. A maior reforma antes dessa havia modificado 17 artigos, né? Então vocês percebam a diferença entre 47 e 17, ou seja, uma diferença grande entre essa e a outra reforma a maior reforma que já aprovada, né? Talvez a principal, digamos assim, a principal motivo, o principal trunfo dessa reforma seja o fim do bicameralismo perfeito. Para nós que somos brasileiros, assim, ou quem mora no Brasil, é uma coisa para nós não nos toca tanto porque nós temos um bicameralismo perfeito. As leis no Brasil também necessitam da aprovação da Câmara e do Senado, né? Então, para nós, o problema do bicameralismo perfeito, ele praticamente não se apresenta, não é uma coisa que... porque para nós é uma coisa natural, a gente aprende isso desde sempre, porque o Brasil sempre foi assim, mesmo na época do Império, o bicameralismo sempre existiu, ou seja, nós temos o bicameralismo desde 1824, da primeira Constituição do Império, né? Ou seja, então, isso para nós, a gente pergunta qual é o problema. A questão é que, na Europa, o bicameralismo perfeito é uma coisa muito rara. Então, a maioria dos países, quando tem um Senado, o Senado ele tem competências para algumas coisas, mas ele não opina, né? Ele não tem voto para qualquer matéria, para qualquer lei, só para leis específicas. Então, essa reforma ela tem justamente esse principal objetivo, que é fazer com que a aprovação das leis seja mais rápida, né? Ou seja, isso quem conhece a Itália sabe que algumas leis são eternas. Não que no Brasil não seja diferente, também é, de certa forma, parecido. Mas na Itália eu tenho essa impressão, uma impressão não científica, mas uma impressão minha, que é ainda mais complicado, né? Embora, aí vem os críticos da reforma, os favoráveis ou não, dizendo que muitas leis foram aprovadas com muita rapidez, quando houve interesse, né? Lei de Fornero, enfim, várias outras leis recentes foram aprovadas, acredito eu, não sei se foi a Lei de Fornero ou enfim, outra foi aprovada em 17 dias. Né? Então, 17 ou 27, agora não tenho isso número exato. Foi uma coisa extremamente rápida. Então, muitos dos críticos dizem, poxa, mas por que vocês querem fazer isso? Porque o problema da aprovação de leis, de ser rápido ou não é um problema do bicameralismo, é um problema da vontade política, da maioria, etc. Né? Enfim, as interpretações são várias, né? Então, a Câmara dos Deputados, com o fim do bicameralismo perfeito, passa a ter plenamente as funções legislativas e a única a votar a moção de confiança, né? Para quem não está acostumado com o sistema parlamentarista, na Itália atual, a moção de confiança é votada em assembleia conjunta da Câmara e do Senado, para saber se um governo tem maioria para continuar, para começar e para continuar quando existe uma moção de desconfiança, né? Ou seja, tem que se votar para ver se a maioria do parlamento está ou não está com o governo em função. Se não está, vai-se a novas eleições, né? Então, o parlamentarismo tem essa diferença, ele tem um período previsto
mas ele não é um período necessariamente fixo, né? Ele não tem mandatos constitucionais, como acontece no Brasil, que atualmente são de 4 anos do Poder Executivo, né? Então, a moção de confiança seria votada apenas pela Câmara, o que é uma coisa que, assim, eu queria evitar dar minhas opiniões sobre o tema, e eu até havia já falado para algumas pessoas que eu me sinto muito confortável em fazer a palestra, porque eu também não tenho uma opinião extremamente formada, assim. Na verdade, eu venho formando minha opinião. Eu acho uma coisa realmente muito complexa, e eu acho que há bons argumentos para os dois lados, né? Então, enfim, eu acredito, dando aqui a minha opinião, eu acho que a questão da moção de confiança, que seja só da Câmara, eu acho uma coisa positiva, né? Então, eu não vejo que esse seja um problema em si Na verdade, a maior parte, mesmo os críticos da reforma, eles não... há poucas pessoas que não concordam com o fim do bicameralismo perfeito. Ou seja, a maioria das pessoas concorda, só não da forma, as que discordam, não da forma como está sendo feito, né? Então, só os deputados serão os representantes diretos dos eleitores, né? Que também é outro problema, é uma coisa difícil fazer em pouco tempo, né? Eu fiquei um pouco preocupado com a palestra, porque é muita coisa, né? Então, não sei se eu vou ter que passar um pouco assim por cima de alguns detalhes, né? Mas com relação a essa questão dos deputados serem os únicos representantes diretos do eleitorado, existe uma nova lei eleitoral chamada Italicum, né? Que é uma lei eleitoral aprovada em 2015, né? Então, um dos grandes entraves à reforma é a lei eleitoral anterior, né? Aprovada. Mas a gente já vai falar de leis eleitorais, a gente volta a falar disso. O Senado passa a ser uma Câmara de membros não eleitos que representam entes territoriais como as regiões e as cidades metropolitanas. Cidades metropolitanas, na verdade, são as antigas províncias, tá? Em determinadas províncias que se tornaram cidades metropolitanas, né? A função legislativa se reduz significativamente e fica restrita apenas a leis de revisão constitucional, leis constitucionais, leis de atuação de disposições constitucionais relativas a minorias linguísticas, referendos e outras formas de consultas populares. Também o Senado permanece com a competência de ratificar tratados relativos à participação da Itália no âmbito da União Europeia, entre outros. Em outros temas, o Senado torna-se apenas um órgão consultivo e não um órgão deliberativo, né? Ou seja, por que é um órgão consultivo? Porque ele passa a ter a prerrogativa de poder examinar certos temas, mas apenas um exame, porque a Câmara pode derrubar qualquer tipo de restrição que o Senado venha a colocar, né? Mas esses são os meandros da reforma, que, como a gente vem dizendo desde o início, não é uma reforma simples, né? O novo papel e a nova composição do Senado. Dos 315 senadores eleitos, atualmente eleitos diretamente pelo voto popular, se passam a 100 senadores não eleitos, né? Os senadores, são 95 deles eleitos pelos conselhos regionais e 75 eleitos entre os membros dentre os 95, 74 eleitos entre os membros dos próprios conselhos e 21 entre os prefeitos dos municípios de cada respectiva região ou província autônoma, né? Ou seja, a composição do Senado se complica muito. Ou seja, o que acontece? Se complica no sentido que não são eleitos mais diretamente, ou seja, vai ter que haver... O Senado não vai ter mais um mandato fixo, ou seja, os senadores vão entrar e sair em determinada situação do seu posto de origem, né? Então, os conselhos regionais seriam os equivalentes à Assembleia Legislativa de cada estado no Brasil. São os conselhos regionais. Então, o Conselho Regional do Lácio, da Apulia, enfim, de cada região da Itália, né? Do Vêneto. Eles são eleitos pelo voto direto,
né? Ou seja, muitos dizem, não, mas calma, eles não são eleitos, mas é uma eleição indireta, alguns chamam de grandes eleitores, né? Ou seja, porque os membros dos conselhos regionais passarão a eleger os senadores, dentre eles mesmos. Um ponto positivo, ou seja, que é colocado como um ponto positivo da reforma, é que esses conselheiros regionais escolhidos para serem senadores, que continuarão conselheiros regionais, ou seja, aí já tem o lado do contrário, fala, pô, mas essa pessoa, como é que ela vai fazer as duas coisas? Tudo bem que ele não vai ser senador full time, ou seja, o tempo inteiro, né, como é o senador hoje. Ele só vai ser chamado em determinadas situações, né? Mas os conselheiros regionais e mesmo os prefeitos, né, o síndaco della città metropolitana, por exemplo, poderá ser escolhido o síndaco de Catânia, ou seja, aí ele vai ser um senador. Ele continua sendo prefeito, né? Ele vai ser senador também e vai ser chamado em determinados momentos. Diretamente. O conselheiro também. Todos são eleitos diretamente para as funções originais deles, né? Mas a escolha de qual vai ao Senado não é uma escolha que depende mais da vontade do eleitor, né? A distribuição de cadeiras é proporcional ao número de habitantes de cada região, respeitando o número mínimo de 2, né? Porque algumas regiões têm tão pouca população que não deveriam ter nenhum, né? Então, é o caso do Vale da Aosta, do Molise, né? Porque, ou seja, proporcionalmente eles não teriam direito No Brasil acontece o mesmo, né? Ou seja, no Brasil, os deputados, se fossem proporcionais, o Estado de São Paulo teria 200 deputados e o Roraima teria 0. Né? Mas o que acontece? Tem um limite de 70 e um mínimo de 8 no Brasil, né? Na Itália, hoje ainda é assim, né? Só que atualmente acredito que o Vale de Aosta tenha 1 e Molise tenha 2, né? Que atualmente são 7, se eu não me engano, para cada região, né? Menos o Molise e o Vale de Aosta, porque a população é muito pequena, então eles criaram essa exceção para essas duas regiões. Outros senadores serão escolhidos pelo presidente da República por altíssimos méritos e terão mandato de 7 anos. Já se introduz uma diferença, uma modificação, porque atualmente o senatore a vita, ou seja, o senador vitalício, escolhido por esses mesmos altíssimos méritos, tem mandato a vita, ou seja, vitalício. Agora, esse dos altíssimos méritos terão mandato de 7 anos. Eu acho isso positivo, né? Particularmente, essa é a minha opinião pessoal, né? E os ex-presidentes continuam com a prerrogativa de serem senadores vitalícios, tá? Isso não muda. O Senado deixa de estar submetido à dissolução no caso de queda de governo. Então, essa é outra situação que muda bastante, né? Ou seja, se houver uma queda de governo, todos os deputados deixam de ser deputados. Ou seja, caiu o governo. Na Itália, ultimamente, nos últimos 15 anos, essa dissolução de governo tem sido bem menos frequente, né? Mas quem viveu outras décadas, década de 80, enfim, governos eram muito frequentes a queda do governo. Então, vai todo deputado para casa, faz nova eleição e assim vai, né? Ou, às vezes, dentro da própria Câmara, que ela não é necessariamente dissolvida, mas se cria uma nova maioria. O próprio Renzi, né? Não sei se todos sabem, o Renzi não foi eleito o primeiro-ministro. Claro, o primeiro-ministro é sempre eleito indiretamente pelos próprios deputados, né? Mas o Renzi não foi um cabeça de chapa, né? O Renzi foi eleito pelos outros deputados numa manobra que muitos consideram um pouco questionável, né? Eu não vou entrar no mérito aqui dessa questão, mas o Renzi não é um primeiro-ministro que foi a eleições, ou seja, ele não foi escolhido diretamente, se apresentando à população, né? Mas na atual Constituição também pode ser eleito o primeiro-ministro sem ser deputado, sem ser senador. Sim. O Renzi era prefeito de Florença,
né? Enfim, também isso não muda na reforma constitucional. É raro, mas não muda na reforma constitucional. O eleitorado ativo e passivo do Senado deixam de ter os limites de idade que são hoje. Hoje, para você eleger um senador, tem que ter no mínimo 25 anos, e para ser eleito tem que ter no mínimo 40. Né? Com a reforma, obviamente, o limite de idade já não vai existir, porque as pessoas não vão poder eleger diretamente, e não vai ter limite mínimo, ou seja, se tiver um conselheiro regional com 23 anos, ele teoricamente poderia ser um senador. Né? Os senadores não receberão salário, aí também tem uma grande trunfo, né? O grande argumento do sim é que os senadores não terão salário. Né? Então, ele não tendo salário, se reduziriam os custos. Não pense nisso, mas, ou seja, não tendo salário, haveria uma economia, isso é óbvio, né? Mas a questão é de quanto. Uns dizem 500 milhões de euros, outros dizem 50 milhões, ou seja, ninguém sabe exatamente qual é a quantidade de economia, mesmo porque esses senadores não receberão o salário de senador, mas ninguém pode imaginar, né, como na Itália tem isso um pouco parecido do Brasil, que eles vão sair das suas regiões para Roma para participar uma semana em alguma votação, que eles vão tirar do próprio bolso. Né? Ou seja, todo mundo sabe que eles terão direito a algum tipo de diária, etc, etc. Mas, enfim... Não, essa questão dos assessores, de fato, não. Mas tem algumas regalias, né? Enfim, não é tão exagerado quanto aqui com relação a algumas coisas, mas há outras que também... eu acredito que o parlamento italiano seja um dos mais dispendiosos da Europa. Não posso dizer que seja o mais, mas só pela quantidade de... o maior, são 1000 praticamente, né? São 1000, né? Ou seja, são quase 1000 parlamentares. 630 com 315. Do ponto de vista proporcional, eu acredito que o fato não é haver mais ou menos, né? Ou seja, a representação ela não é melhor ou pior pelo número de parlamentares em si. Isso é uma questão bastante relevante, né? Eu considero essa... Ele diz o seguinte, mas quanto mais parlamentares existem, melhor a representação, porque, teoricamente, cada parlamentar ele representa menos pessoas, ou seja, né? Então, é um argumento justo, não é um argumento. Mas a questão é, qual é o número? Qual é o limite? Né? Isso também é uma opinião pessoal. Pela população atual da Itália, eu considero o número de parlamentares atuais um pouco excessivo. Né? Isso é uma opinião pessoal minha. Né? Claro que as pessoas podem dizer... Não, mas poderiam ser 2.000, poderiam ser 300. Isso é muito relativo, porque, teoricamente, o parlamentar ele representa proporcionalmente o eleitorado. No Brasil também ocorre dessa forma, embora no Brasil, como a gente já havia falado, não sei se vocês têm essa noção, né? No Brasil, o voto de Roraima vale 70 vezes o voto de São Paulo. Ou seja, por quê? O deputado de Roraima ele representa 70 vezes menos pessoas do que em São Paulo. Né? Isso são as anomalias, as desproporcionalidades do sistema. E, enfim, não creio que no Brasil isso vá mudar. Né? Ou seja, isso é muito difícil de mudar, porque justamente você necessita da própria Câmara para que seja feito. Recentemente, não sei se vocês sabem, foi determinada uma adaptação, de acordo com o censo do IBGE, no número de deputados. Então, alguns estados perderam e outros ganharam. Né? Então, se eu não me engano, o estado do Pará tinha perdido 4 deputados, ou aí, enfim, porque a população muda, né? Embora discretamente a população muda. Aí conseguiram impugnar essa mudança, porque somente a própria Câmara poderia refazer essa proporção. Né? Enfim, mas isso é um outro tema.
eles não receberão salários, embora possam se atribuir reembolsos e outras compensações ainda não definidas. Porque essa é uma característica da Constituição italiana, que a gente disse no começo, é uma Constituição relativamente enxuta, se nós compararmos com a Constituição brasileira, e a grande maioria dos detalhes de qualquer artigo da Constituição, ela é feita por legge d'attuazione, ou seja, por um decreto que regulamenta. Raramente a Constituição entra no mérito direto, né? Por exemplo, a gente falou de cidadania italiana, a Constituição praticamente não fala de cidadania italiana, certo? Muita gente fala, olha, a mulher pode passar a cidadania italiana porque está na Constituição, a tal lei de 48, né, que muita gente gosta de dizer, que não existe a lei de 48, é a Constituição, né? Mas a Constituição não fala nada disso. A Constituição não aborda essa questão. Como, obviamente, essa nova Constituição, esse novo texto da reforma constitucional, fala do que os senadores não receberão salário, mas também não diz como será feito a questão de reembolsos, porque isso é de uma lei infraconstitucional, ou seja, uma lei menor, né, que vai abordar isso. E também um outro ponto extremamente quente e muito discutido da reforma é que esses novos senadores não eleitos, que provêm dos conselhos regionais e das prefeituras, receberão a imunidade parlamentar, que é um assunto bastante quente hoje em dia, no Brasil também, né? E eles não vão ter vínculo de mandato, que já é um assunto um pouco mais complexo. Para falar da imunidade parlamentar, na Itália também existe, né? Só que na Itália a imunidade parlamentar é dos parlamentares. O segundo nível, ou seja, da administração pública, enfim, não tem imunidade parlamentar, né? No Brasil, sim, né? No Brasil, prefeito, secretário de governo, todo mundo tem imunidade. Na Itália, são apenas os parlamentares, ou seja, esse nível maior. Então, uma das grandes críticas à reforma é que as pessoas que serão escolhidas como senadores, que não têm originalmente a imunidade parlamentar, vão passar a ter a imunidade parlamentar a partir do momento que terão o cargo de senador também. E qual é o problema? O problema é que na Itália a questão da corrupção também é muito séria, né? Então, muita gente diz, mas os conselhos regionais são os locais onde há mais corrupção na Itália. Então, o que acontece? Muitos serão escolhidos justamente para se salvaguardarem dessa... E a imunidade parlamentar na Itália, ela não é como no Brasil, que é o STF, é um pouco diferente. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas esse é uma questão controversa aqui da... E hoje os senadores e deputados têm essa imunidade, né? Sim, tem. Os senadores e deputados têm essa imunidade. Na Itália, a gente fala deputado estadual aqui. Na Itália, só são os deputados do parlamento, né? Na verdade, só a Sicília tem, fora do Estado, a Sicília tem deputados. Porque o Estatuto da Sicília, ou a Constituição siciliana, entre aspas, é anterior à Constituição italiana. Então, só na Sicília que existem efetivamente deputados. Mas eles não têm imunidade parlamentar. Não, o Trento, nesse ponto, o Trentino Alto Adige é igual, no sentido que eles é uma província autônoma, uma região autônoma, mas os conselheiros são conselheiros, não são deputados. É uma questão de nomenclatura, na verdade, não muda pouco, né? Projetos de lei de autoria do Executivo. Outro grande argumento da reforma é que o Executivo ele vai poder ter mais agilidade na aprovação de leis de sua própria autoria. Por quê? Isso aí o pessoal tem chamado na Itália legge a data certa, né? Ou seja, uma lei que pode ser, que o governo, ao apresentá-la, ele pode ter uma previsão de todo o processo parlamentar até a aprovação ou não aprovação dela, que hoje não existe, né? Então, o que acontece enfim,
o que acontece, se não existe uma maioria significativa no parlamento, o governo, ou seja, a parte executiva, o primeiro-ministro, tem dificuldade de aprovar leis que sejam de seu interesse. Com a reforma, o Poder Executivo, que é o Conselho de Ministros, hoje chefiado pelo Matteo Renzi, né, vai ter a prerrogativa de solicitar à Câmara dos Deputados, que vai ser a única a aprovar as leis, entre aspas, ordinárias, digamos assim, ou seja, as leis comuns, para que coloque na ordem do dia, num prazo de 5 dias, um projeto de lei considerado essencial para a realização do programa de governo. E esse projeto de lei tem que chegar à votação definitiva nos próximos 70 dias, prorrogável por no máximo 15 dias em determinadas situações. O Senado poderia analisar certas situações, em certos momentos. É bastante complexo a questão do... Essa já é uma parte da crítica do não, ou seja, o papel do Senado ele não é tão claro. Então, atualmente, existe um tipo de caminho legislativo. Vai para o Senado, vai para a Câmara, volta para o Senado, é o que eles chamam de ping-pong, mas, enfim, ele está lá. Esse modelo é único. Com a nova reforma, os constitucionalistas ainda não entraram em acordo quantas formas de se aprovar uma lei haveria. Uns dizem que vai ser 3, outros dizem que vai ser 7, outros dizem que vai ser 10, porque em determinadas situações vai para cá, em determinadas situações vai para lá, mas, de qualquer maneira, eu, novamente aqui, dando uma opinião pessoal, eu acredito que essa seja uma coisa muito positiva da reforma, que é fazer com que o parlamento seja instado a se pronunciar de uma lei de autoria do executivo num prazo determinado. Né? Semelhante à medida provisória que existe no Brasil, né? Se bem que como é um... Porque a medida provisória aqui, ela começa como lei e pode terminar se ela não for aprovada, ela é o contrário. Porque no presidencialismo o presidente tem um poder que no parlamentarismo não tem, né? Então, obviamente que para um primeiro-ministro, para o Berlusconi, seria uma maravilha ter uma medida provisória, né? Mas eles não têm essa capacidade na Itália de legislar dessa forma, né? O mais próximo seria o que a reforma indica, só que é o caminho contrário, né? Ou seja, primeiro eles são instados a se pronunciar num prazo fixo, o que eu acho muito positivo, né? Que eu acho que a reforma nesse ponto eu acho que é bastante existe um progresso dessa atividade legislativa. Porém, não é diferentemente da medida provisória, ou seja, não é primeiro ela entra em atuação para ser mantida ou derrubada, né? Ou seja, primeiro eles aprovam para depois entrar em vigor. Não seguiriam esse procedimento os projetos de lei sobre matérias de competência de ambas as câmaras e leis orçamentárias, ratificação de tratados internacionais, anistias e indultos, né? Ou seja, toda a matéria na qual o Senado tem direito de opinião, ou seja, de votação, ela não vai seguir essa lei de data certa, né? Mas, Diga. Ontem eu ouvi que o Senado também, quando recebe um projeto de lei ou um projeto de lei, ele tem para analisar no máximo 40 dias. Ou ele analisa em 40 dias, ou ele cai fora e vai direto para a Câmara analisar. Atualmente? Não, atualmente não, a nova. Olha, se existe esse dispositivo, eu falhei porque eu não peguei. Não li, não tenho certeza. Eu teria que rever para ver. 40 dias, isso foi no porta a porta ontem. 40 dias. Se ele é instado a se pronunciar em qualquer coisa, em qualquer legislação, ele tem 40 dias. O que eu acredito é assim, quando o Senado solicita o exame de uma matéria da qual ele não tem competência direta pela nova reforma, ele terá 40 dias para fazer esse exame. Pelo que eu acredito que seja isso. Ou seja, não é que a Câmara joga para o Senado e lhe dá 40 dias.
Na verdade, é quando o Senado chama algumas matérias que ele poderá fazer, o Senado vai poder chamar para sua análise algumas matérias, né, no sentido de Câmara consultiva e não deliberativa, ele vai ter um prazo para dar essa coisa. Sim. Leis eleitorais, leis de iniciativa popular e referendos. A Constituição passa a trazer o tema da promoção da igualdade entre gêneros na representação parlamentar, indicando que as leis eleitorais devem levar essa diretriz em consideração a serem elaboradas. Pela primeira vez entra na Constituição a questão da paridade de sexos na representação parlamentar. Também como será feito isso é matéria de lei infraconstitucional. Né? Ou seja, a questão se vai haver uma quota, um número fixo para as mulheres, ou etc., isso não é abordado diretamente pela Constituição. Mas ele coloca que as leis de cunho eleitoral têm que levar em consideração esse princípio. Como será feito é um outro tema. Né? Pelo menos 1/4 dos membros da Câmara de Deputados e 1/3 do Senado terão a prerrogativa de solicitar à Corte Constitucional um juízo prévio sobre a constitucionalidade de novas leis eleitorais antes de sua promulgação. É diferente de hoje, que só depois da promulgação pode haver esse juízo de constitucionalidade. Agora, eventualmente, um projeto de lei pode ser julgado pela Corte antes mesmo. Isso é uma coisa extremamente positiva, porque você já tem isso. Porque a própria lei eleitoral, aprovada em 2015, chamada Italicum, está sob suspeita de constitucionalidade e vai ser uma próxima batalha. Né? A lei anterior, com a qual foi eleito esse parlamento atual, é a chamada Porcellum, né? Não sei se vocês... que é uma lei eleitoral que, se eu não me engano, já elegeu 3 parlamentos, foi declarada inconstitucional em 2014. Ou seja, o parlamento eleito atual é um parlamento eleito sob uma lei declarada inconstitucional. Então, muita gente diz, esse parlamento não tem legitimidade para fazer a reforma. Porque foi eleito, embora eleito sob uma lei inconstitucional, ele não foi dissolvido, ou seja, não foi a esse ponto que chegou. Mas é um ponto dos que os contrários à reforma dizem muito. Esse parlamento não é um parlamento que tenha legitimidade, porque foi eleito com uma lei eleitoral anterior. Enfim, esse é um outro tema bastante complicado. Vamos lá. As leis de iniciativa popular passam a necessitar de 150 mil assinaturas, hoje são 50 mil, para que um projeto de lei possa começar o seu processo parlamentar, né, o seu caminho no parlamento. Então, passamos de 50 mil assinaturas para 150. Isso eu, pessoalmente, de novo, falando uma opinião pessoal, acho que seja bom, porque hoje em dia 50 mil assinaturas não são as mesmas 50 mil assinaturas de 30, 40 anos atrás, em que você não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Hoje em dia você tem uma capacidade de mobilização absurdamente maior do que você tinha antigamente. Antigamente, para você colher assinatura para uma lei de iniciativa popular, você tinha só o boca a boca da rua, jornais, enfim, era uma coisa muito mais complicada. Então, eu acho auspicioso que exista o aumento disso, opinião pessoal. Né? Os referendos populares, aqui faltou um plural, revogatórios passam a necessitar de 800 mil assinaturas, hoje são 500 mil, mesmo argumento que eu fiz agora. Eleição do presidente da República e do juiz da Corte Constitucional. Outra grande mudança é na eleição do presidente da República. Né? Embora o princípio seja basicamente o mesmo, não sei se todos sabem, a eleição do presidente da República na Itália ocorre indiretamente pelo parlamento. Né? Então, muitas eleições passadas, você tem que alcançar uma maioria mínima. Então, muitas eleições no passado já tiveram... Acho que mais teve umas 33 votações, enfim, uma coisa assim bem grande, né? Então, hoje a maioria vai ser modificada, ou seja, a maioria necessária para a eleição do presidente da República vai ser modificada. Nas primeiras 3 votações, ou seja, nas primeiras 3 vezes que se tenta eleger, pode acontecer de ser eleito na primeira, é raro,
né? Não creio que tenha acontecido já na história republicana da Itália, eleição em primeira votação. Não me lembro que tenha acontecido. Atualmente são 2/3 dos membros totais das duas câmaras. Se 2/3 escolherem o presidente, ele está eleito. Nas 3 primeiras votações, essa é a maioria mínima, né? Isso continua igual na reforma. Mas a partir do 4º escrutínio, ou seja, da 4ª votação, a maioria necessária passa de 3/5 e não apenas da maioria absoluta, né? A partir do 7º são necessários 3/5 dos votantes. Antes eram os 3/5 da Assembleia, não só dos que votaram, né? Não fica mais difícil. Na verdade, aí entra outra a questão com a lei eleitoral, né? A lei eleitoral itálica, que é muito difícil você falar dessa reforma sem falar da lei eleitoral. Por quê? Porque a lei eleitoral ela estabelece um prêmio de maioria para o partido que for mais votado, né? A lista mais votada, que é uma coisa que não ocorre no Brasil, né? Então é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. Mas na Itália já ocorre isso em maneira menor, e com essa nova lei eleitoral, esse prêmio de maioria fica um prêmio de maioria grande, né? Atingindo 37% ou 40%, a lista que for vencedora leva 54% das cadeiras, né? E ainda, se houver ninguém atingir 40%, se faz um segundo turno para ver essa decisão da lista vencedora, né? Mas o prêmio de maioria é um prêmio de maioria grande, né? Então, o que muita gente diz é que, com a lei eleitoral Italicum, e com essa forma de eleição do presidente da República e da forma, como é que se diz, do iter parlamentar da lei de data certa, né? O que acontece? Isso vai acabar com que o partido que tem a maioria vai ter muita força. Ou seja, vai haver uma concentração de poder um pouco desequilibrada no partido majoritário, que vai poder eleger o presidente da República muitas vezes sem a participação da minoria. E o problema da questão da participação da minoria, e que muita gente se preocupa, são os pesos e contrapesos, ou seja, porque a maioria da Câmara que vai ter recebido isso do prêmio de maioria, ou seja, ela não reflete necessariamente o apoio popular. Porque a pessoa pode ter o apoio popular desses 40%, então, o que acontece? Ela vai receber 54% dos votos, ela vai receber 14% a mais do que ela efetivamente teve de apoio popular. Então, essa maioria, que é uma maioria que foi premiada, não necessariamente uma maioria popular, vai ter a possibilidade de aprovar leis de uma forma mais direta e vai ter a possibilidade de eleger o presidente da República, eventualmente, de uma forma mais fácil. Então, além do prêmio de maioria que ela recebe da lei eleitoral, a maioria vai ter a capacidade de eleger um presidente da República sem a participação da minoria. Ou a participação só de uma parte muito pouco significativa da minoria. E, teoricamente, no sistema parlamentarista, a eleição do presidente da República é uma eleição que tem que ser, como é que eu posso dizer assim, mais abrangente, ou seja, porque o presidente da República é o guardião da Constituição. Em último caso, ele não tem um poder muito efetivo, mas em caso de crise institucional grave, ele tem poder de dissolver Câmara, de pedir que sejam feitas novas eleições e que se possa escutar novamente a opinião da população, né? Nesse caso, para a eleição do presidente, junta-se os senadores e os deputados, é isso? Sim. Toda. Só que... Quantos deputados serão, no caso? Não, os deputados continuam invariados. São 630, continuam... essa é uma das críticas dos contrários. A reforma é que poderia ter sido feita uma mudança no número de deputados, né? Já para reduzir os custos, etc., né? O presidente da Câmara dos Deputados passa a ser o segundo cargo. Hoje em dia é o presidente do Senado, né? Em caso de incapacidade do presidente da República, assume o presidente do Senado. Com a reforma vai assumir o presidente da Câmara, vai fazer uma
mudança nessa linha de sucessória, entre aspas, né? O Parlamento tem a prerrogativa de escolher 5 juízes da Corte Constitucional. A eleição ocorrerá separadamente, 3 juízes escolhidos pela Câmara e 2 pelo Senado. Atualmente, os juízes são escolhidos em sessão conjunta. Uma pequena mudança nesse sentido. A supressão do CNEL. Fica revogado o artigo 99 do título 3º da Constituição, abolindo o Conselho Nacional de Economia do Trabalho, né, o CNEL. O CNEL, na verdade, foi previsto pela Constituição, mas ele foi sendo esvaziado ano a ano, e hoje em dia as pessoas não sabem muito bem a que serve esse tal do CNEL. Né? Seria um conselho... no Brasil nós temos uma coisa parecida, mas completamente informal. Recentemente se reuniram, né? Eu esqueci o nome... O CNEL ele tem uma composição variada, tem a ver com a economia e o trabalho, ou seja, ele tem uma função de matérias econômicas e sociais. Ele é um conselho, é um aconselhamento do Poder Executivo. Ele é formado por 10 especialistas da área do trabalho, tal. Então, existe um colegiado que não tem um poder deliberativo, um poder consultivo, que vem sendo esvaziado. Como um conselhão. Então, recentemente, eu esqueci, me foge o nome agora, né? Enfim, existe alguma coisa parecida, mas na Itália esse conselho é previsto pela Constituição, ele tem orçamento. Sim, mas é diferente, assim, a ideia é parecida, mas a natureza de origem é diferente. No caso da Itália, ela é uma natureza constitucional, e a abolição do CNEL também é um dos pontos da reforma que é praticamente unânime, mesmo entre os contrários. Até hoje eu não vi ninguém defendendo que continue existindo o CNEL, né? Então, esse é um ponto da reforma pouco questionado, né? Enfim, vamos lá. Eu tenho que ver aqui que oração para não... Título 5º da Constituição, relação entre o Estado e os entes locais. Então, o título 5º é mais famoso por um ponto muito importante, que é a abolição das províncias, né? Eu não sei se todos sabem, a Itália é formada do Estado Nacional, das regiões, das províncias e dos municípios, né? Já vem se falando há muitos e muitos anos, há pelo menos aí que eu possa me lembrar, uns 15 anos, sobre a abolição das províncias, porque elas têm competências, enfim, existe uma superposição de competências com a região, e etc. Então, a Itália, até pouco tempo atrás, tinha as suas 100 e poucas províncias, hoje são 107, né, contando as que nem se chamam mais, mas, enfim. Na minha opinião, se criou uma situação bastante anômala na Itália, essa também, repito, uma opinião minha pessoal, com relação às províncias, porque antes havia 105, 107, em 94 se criaram um monte de províncias, se criou na Sardenha, que depois se aboliram de novo, se criou na Lombardia, na Puglia, se criaram várias províncias em 94. Chegaram a ser mais de 110, hoje são 107. Até pouco tempo atrás, as províncias eram as províncias e acabou. Hoje em dia, uma é cidade metropolitana, outra é província. Na Sicília já tem outro nome, porque o Estatuto de Autonomia da Sicília prevê outra coisa. Enfim, está um pouco uma salada aí sobre essa questão das províncias. Eu acho positivo a abolição das províncias, porque, de fato, na Itália são quatro níveis de administração pública. No Brasil são 3, né? O Estado, a União, os Estados federados e os municípios, né? Na Itália é o Estado central, que não é federado, é um Estado centralizado. As regiões, são 20 regiões, né? Dessas 5 regiões, dessas 20 regiões, 5 são autônomas, né? Trentino, Tirol do Sul, o Friuli, Venezia Giulia, o Vale de Aosta, Sardenha e Sicília. São 5 regiões autônomas. Isso permanece, as regiões permanecem 20, da mesma forma. Existem muitos debates sobre a questão das regiões autônomas, se elas
essas autonomias vão sofrer alguma modificação com relação à nova reforma, porque tem um outro ponto da reforma que eu não quis abordar diretamente, que é a cláusula de supremacia, porque existem competências entre o Estado e as regiões, também competências conflitantes. Então, a reforma resolve a maior parte desses conflitos, chamando todas essas competências para o Estado. Então, muita gente reclama porque isso seria centralizador. Mas o ponto há razões dos dois lados. Porque, ao mesmo tempo que existe uma centralização de certas competências, a situação atual é uma situação muito confusa. Ou seja, questão de comércio exterior, de turismo, etc. Existe um conflito de competências entre o Estado Central e as regiões. Outro ponto, enfim, das províncias serão abolidas, menos a província de Trento e Bolzano, porque as províncias de Trento e Bolzano formam a região do Trentino Alto Adige ou Trentino Tirol do Sul. Era uma região autônoma, mas que, na verdade, é uma região formada de duas províncias separadamente autônomas, que dividem a presidência dessa região 2 anos para um, 2 anos para outro. Quer dizer que, então, vai acabar os conselhos provinciais, vai desaparecer. Não existe... Acaba a província, Ou seja, os conselhos provinciais já acabaram com nessas que se vão desaparecer, já acabaram. A eleição provincial já acabou. Ela ficou com algumas... Só fica as comunas e a região. Exatamente, vão ficar diretamente a região e depois os municípios, ou as comunas, ou os comunes. Então, tem essa mudança. As únicas províncias que permanecem é Trento e Bolzano, que ficam bem ao norte da Itália, que tem uma autonomia, porque foram as províncias, digamos assim, as últimas a se juntar. Claro que se juntaram junto com Trieste e Gorizia, que tem uma autonomia dentro da região, não tem uma autonomia separada. No caso do Trento e Bolzano, é principalmente por causa da província de Bolzano, que é uma província de maioria de falantes do alemão. As autonomias atribuídas às regiões vão ficar subordinadas à questão do equilíbrio fiscal. Essa também é uma mudança bastante complexa, que eu também, confesso, não entendo completamente. Muita gente questiona que isso daria margem à intervenção do Estado Central nas regiões por problemas de equilíbrio fiscal. Então, ou seja, o Estado poderia intervir em competências das regiões por desequilíbrio fiscal. Mas esse é um detalhe difícil. Centralização no Estado de diversas competências que hoje são concorrentes entre Estados e regiões. Imigração, proteção civil, energia, infraestrutura, rede de transporte, navegação, comércio exterior. Então, como eu disse agora há pouco, existem conflitos que merecem ser resolvidos, mas muita gente levanta a questão de talvez uma centralização excessiva no Estado. Então, a parte do conteúdo eu resumi até agora. Embora, como vocês podem ver aí na reforma, depois passa, para o povo. E só para o povo ter uma ideia da quantidade de artigos mudados, é muita coisa, eu não teria condição de falar de tudo. As razões do sim, Algumas a gente já tocou, agora eu vou falar como se eu fosse um defensor do sim. Eu não vou fazer uma análise imparcial. Então, o fim do bicameralismo perfeito, consequentemente, vai ter uma simplificação dos processos legislativos, uma maior rapidez, uma modernidade, uma aproximação maior com parlamentos de outros estados europeus. Por exemplo, podemos falar da Alemanha, que existe um Senado, mas não é um Senado que tem a mesma capacidade legislativa da Câmara. Alguns estados nem têm Senado, por exemplo, Portugal não tem Senado, só tem a Assembleia dos Deputados, no caso de Portugal. Na Espanha existe Senado, mas o Senado também não é totalmente paritário. Na França, idem, existe o Senado, mas ele não é paritário.
As moções de confiança, que eu também já havia falado pessoalmente, eu considero que é um ponto positivo da reforma, né? Ou seja, que passa a ser prerrogativa apenas da Câmara dos Deputados. Diminuição do número de parlamentares, ou seja, de 315, na verdade o número de parlamentares vai diminuir em 215, né? Somente no Senado. E os senadores, que sobram 100, né, não receberiam salários. Redução dos custos da política, que é uma das... Quem vê os promotores do SIM fazer, se centra muito nessa questão que haveria uma redução, né? Abolição do CNEL, que nós falamos, maiores possibilidades de democracia direta, com a figura do referendo propositivo, que não existe na Constituição atual, o referendo propositivo, e modificação nos quórums. Resolução de conflitos de atribuições legislativas em estados e regiões, que a gente falou recentemente, é outro problema relacionado à potestade legislativa, que é um tema também um pouco complexo, mas acredito que a gente já tenha abordado essa questão do conflito de competências, né? As razões do não. Eleição indireta dos membros do Senado. Muita gente diz, a gente passa a não poder mais escolher os senadores. Os senadores serão escolhidos de forma indireta e serão escolhidos por câmaras que não necessariamente vão seguir o que o povo escolheria, e razões das quais a gente nunca vai poder saber por que foi escolhido um e não foi escolhido outro, né? Além disso, né, com a reforma do Italicum, que mudou a própria eleição da Câmara dos Deputados, na própria Câmara dos Deputados, se eu não me engano, 2/3 da Câmara dos Deputados vai ser eleito por cabeças de lista indicados pelo partido, né? Ou seja, mais os contrários à reforma e à própria eleitoral, que existe um esvaziamento do poder popular em relação à escolha direta dos deputados também. Mas isso tem a ver com a lei eleitoral de 2015, não com a reforma atual, né? Os partidários do não dizem que a economia que vai ser feita, a tal redução dos custos da política é irrelevante. Para o orçamento do Estado italiano, é nada. Ou seja, a redução não estaria aí. A redução poderia ser feita de forma diferente, né? A atribuição da imunidade parlamentar a membros de governos regionais e municipais, que nós já havíamos falado. Assim, além de você não poder escolher os senadores, você atribui uma imunidade a pessoas que não tinham, né? Determinação pouco clara das competências legislativas do Senado. Também já abordei a questão. Ou seja, quais leis vão passar pelo Senado, em que tipo de processo de caminho legislativo. Isso os constitucionalistas ainda não entraram em acordo. Embora os partidários do SIM digam, não, isso está muito claro. Outros dizem, não, isso não está claro, né? E como eu falei, eu não sou um especialista em direito constitucional, eu não tenho a capacidade para saber se um ou outro está certo, né? Mas que, de fato, as leis que vão poder ser examinadas e deliberadas pelo Senado, fica um pouco menos claro, porque agora é muito fácil, todos os dois têm que decidir tudo, né? Então, obviamente que fica mais complicado pela própria natureza da reforma, né? Outra coisa que muita gente diz, que isso a gente já não abordou ainda, né? Que é a redação da reforma. Como vocês podem ver, o número de caracteres, o número de palavras na Constituição vai aumentar muito, porque a redação dos artigos ficou maior, ficou mais prolixa, menos compreensível. Algumas pessoas dizem, eu não tenho capacidade também para avaliar isso, dizem que ela é mal escrita, até do ponto de vista gramatical, sintático e etc., né? Eu não entro nesse mérito, porque eu também não examinei dessa forma, mas dizem que a reforma é uma reforma, o texto é um texto que vai dar margem para muitos questionamentos de constitucionalidade, de todas as leis infraconstitucionais que vêm abaixo, porque podem entrar em conflito com o texto novo, né?
reforma muito ampla e parlamento com legitimidade sob suspeita, pois for eleito mediante lei eleitoral declarada inconstitucional. Isso nós já abordamos, esse é aquele ponto que muita gente diz, que, olha, a reforma é muito grande, poderia ter sido uma reforma menos ousada, mais contida, pontos específicos, que seria mais... Eu também acho que um grande erro dessa reforma, essa é a minha opinião pessoal, é que ela foi muito ousada, ou seja, teve as pretensões dela foram muito grandes, né? Então, o que acaba? Quanto mais você reforma, mais pontos as pessoas podem dizer, olha, eu gostaria de votar por isso, mas tanto é que alguns tentaram fazer com que o referendo fosse por temas, e no fim isso não foi aceito, ou seja, foi referendo ou tudo ou nada, né? Eu, por exemplo, também, com uma opinião pessoal, eu acredito que praticamente todo mundo que tenha já se detido sobre a reforma, diga, olha, isso eu acho legal, isso eu acho positivo, mas isso eu não acho. Aí como é que você faz? Como é que você escolhe? Eu mesmo fico, porque eu acho tantas coisas boas, mas outras eu não acho tão boas. Então, os partidários do sim, aí colocando mais uma razão do sim, dizem, olha, essa é a oportunidade, a hora é agora. Porque vem tentando fazer a reforma funcionar há muito tempo. O que ele diz é o seguinte, nas propostas de reforma, o texto já sofreu muitas alterações, aqui e ali. Então, ou seja, inicialmente falamos, vamos abolir completamente o Senado, né? Enfim, a questão da reforma como se apresenta, ela tem essa dificuldade porque ela é muito ampla, mas os partidários do sim dizem, essa é a nossa oportunidade, porque talvez agora, se não for nessa reforma, só daqui a 30 anos, só daqui a 40, numa outra geração. Eu até entendo, porque pelo andar das coisas como são na Itália, até é bem provável que seja assim mesmo. Talvez seja uma oportunidade única agora. Só que também isso é um exercício de futurologia, né? Porque quem disse que não pode tentar uma reforma daqui a 2 anos? Não é algo que é proibido. É algo improvável, mas não é proibido. Marco Travaglio mesmo disse isso, né? E ele vem dizendo, mas que história é essa de daqui a 30 anos? Quem disse isso? Ninguém, não está escrito em lugar nenhum. Por quê? Né? Embora eu acho que, como ele é um forte partidário do não, né? Não sei se vocês todos sabem quem é o Marco Travaglio. Marco Travaglio é um jornalista. Marco Travaglio. Ele é um jornalista, enfim, opiniões muito fortes. Ele surgiu na Itália, assim, com Berlusconi, sempre uma voz muito contrária ao Berlusconi, mas também atualmente contrária ao Renzi. Então não é ou seja... É difícil, eu não vou entrar no mérito sobre a pessoa dele em si, mas ele colocou essa questão dos 30 anos, ele diz, olha, isso não faz sentido, por que são 30 anos? Embora eu, assim, do pouco que eu sei, que eu acompanho a política italiana, vamos dizer assim, há 20 anos, eu acho realmente uma reforma desse tamanho muito improvável em tempos breves, né? Enfim, reforma muito ampla, nós já havíamos falado, o parlamento eleito com uma lei declarada inconstitucional, esvaziamento da autonomia das regiões, sobre aquela questão dos conflitos de competência, né, que são concorrentes entre Estado e região. Muitos dizem que ao centralizar isso no Conselho de Ministros, ou seja, no Estado Central, as regiões vão perder a autonomia, né? E se pensar o que se falava há 15 anos atrás, que era justamente o contrário, vamos dar mais autonomia às regiões, né? Então, acaba que o Estado... Isso é uma coisa que realmente essa reforma acaba centralizando um pouco as coisas no Estado Central, mais do que elas já são centralizadas. Para os italianos no exterior, uma das razões muito fortes do não é que os italianos do exterior vão perder os seus senadores, né? Mas os do sim dizem, mas todo mundo vai perder. Em termos, porque os italianos que moram lá votam nos conselhos regionais e nos prefeitos. Os que estão no exterior, não, embora possam. Ou seja, o italiano no exterior pode votar
nas eleições regionais. O problema é que ele tem que votar lá, tem que pegar o avião e ir para lá, né? Ou seja, então quem é que faz? Eu votei uma vez, por acaso. Manda uma passagem de trem e tal, cheio de... Mas olha, nem queira pegar esse reembolso porque é quase impossível. Sim, mas olha, na Itália tem lei tramitando sobre tudo, até sobre o sexo das borboletas, fique tranquilo. Sim, então, é a questão da representação. Ou seja, os partidários do não dizem, olha, mas a gente perde os senadores e de fato perde-se. Ou seja, com relação à representação dos italianos no exterior, existe uma perda realmente por causa dessa nova formação do Senado. Porque, embora o Senado continue, somente os residentes na Itália vão ter algum tipo de influência sobre a formação desse Senado, né? A questão é que o Senado também passa a ter menos competências, né? Então, vai ter menos importância, etc. Então, isso em si, opinião pessoal, não me faria votar nem sim nem não. A questão dos senadores em si, não acho um problema. Muitos partidários do não afirmam, com muita razão, que os partidários do sim afirmam com muita razão que muitos partidários do não são uns dos maiores obstáculos e inimigos do voto dos italianos no exterior, né? Então, exatamente, porque muitos já tentaram, porque a forma de voto no exterior, que é uma forma por correspondência, é muito questionada, né? Por quê? Primeiro porque quem recebe o envelope na mão pode votar, qualquer um. Aqui as razões do não, que eu vou, esse ponto que ela perguntou, o novo modelo legislativo, conjugado com a nova lei eleitoral, o Italicum, poderá abrir caminho a governos supermajoritários e com muito acúmulo de poder, né? Então, ela me perguntou sobre lei eleitoral. Eu tinha pensado, nessa explanação da reforma, eu falo sobre a lei eleitoral ou não falo? Porque é um assunto ainda mais, assim, que complica ainda mais a situação. Por quê? Porque essa nova lei eleitoral, a lei eleitoral aprovada em 2015, é a lei eleitoral com a qual o próximo parlamento vai ser eleito, a não ser que ela seja derrubada. Muitos já têm dito, não, vamos revê-la, vamos fazer uma nova, enfim... Sim, isso depois da reforma. A questão é que a reforma já acaba dando, isso é uma coisa clara, ou seja, a reforma constitucional aprovada por suas qualidades e seus defeitos é uma reforma que dá mais poder ao Executivo. Ou seja, o Executivo vai ter prerrogativas que não tem. Isso dá agilidade, mas também pode ser perigoso na questão das maiorias. É uma coisa que eu já abordei. A lei eleitoral nova, o partido que conseguir atingir 40% ou mais, ele ganha um prêmio de maioria. Então, supondo que o partido, a lista, tenha atingido 41% dos votos, ele não vai receber as cadeiras no parlamento, no parlamento não, na Câmara dos Deputados, agora, se a reforma passar. Porque, na verdade, a lei eleitoral independe da reforma, né? Mas, enfim, com a reforma eleitoral passando, essa lei só vai se aplicar à Câmara, obviamente. Com ela não passando, a lei vai se aplicar indistintamente. O partido, a lista, que for receber 41% dos votos, ela acaba recebendo 54% das cadeiras. Isso é um prêmio de maioria. Isso é feito para que não exista uma maioria muito sutil entre um e outro, que 3, 4, 8 deputados passando para lá e para cá, cai governo. Isso ocorreu muito, né? A crise da Espanha, na verdade, ela tem uma outra... A crise da Espanha, na verdade, é que a Espanha viveu desde a redemocratização em 78 até as últimas eleições, que já foram repetidas, né? Ela viveu um bipartidarismo, né? Ou seja, dois partidos, o Partido Popular e o Partido Socialista, né? Só que surgiram novos atores na política espanhola
né? O Podemos, os Cidadãos, etc., né? Que são novos partidos. Isso desequilibrou, porque o povo cansou dos mesmos partidos e resolveu dar o seu voto para outros. Então, na Espanha, o caso é um caso diferente, porque não é o problema lá, não é o prêmio da maioria. O problema, a Itália não teve muito isso, porque a Itália nunca teve um bipartidarismo, né? Não, na Itália, a Itália tem um sistema político bastante pulverizado, né? Obviamente que a gente pode falar que a democracia cristã, na década de 60, 70, poderia se chamar que teve uma predominância grande, mas é diferente do caso da Espanha, da redemocratização de 78 até a atualidade. Na Espanha foram esses novos atores que entraram na política, novos partidos que receberam muitos votos, e isso desequilibrou totalmente a balança entre um partido e outro. E aí se criou um impasse de formação do governo, porque o partido que tinha a maioria dos votos teve a maioria dos votos, mas ele não tinha a maioria absoluta para poder nomear o primeiro-ministro. Finalmente se resolveu, porque o Partido Socialista resolveu apoiar o primeiro-ministro atual, que é do Partido Popular, de direita, para que se formasse um governo, se saísse do impasse, né? Porque se percebeu que a eleição seria repetida e, por enquanto, ia continuar o mesmo problema, né? Mas é diferente. O prêmio da maioria, ele ocorre justamente porque, na Itália, como existe um cenário político muito menos estável do que em outros países, né? Porque você pode ver que uma hora existem formações políticas, uma hora é Ulivo, outra hora é Margherita, outra hora é Popolo della Libertà, outra hora é Polo della Libertà, outra hora é não sei o quê, a Forza Itália some, chega não sei o quê. Então, a Itália tem um problema partidário complicado, né? Então, o prêmio de maioria é a lista que é vencedora, 40% ou mais, recebe um prêmio para que ela possa governar. Porque, queira ou não, a população... Sim, pois não, porque senão depois não é só uma questão de poder governar, a questão é poder governar e ter certeza que você vai adiante, porque senão qualquer deslizamento de maioria, de poucos deputados, você sai. Isso se viveu muito tempo na Itália, né? Governos repetidamente caindo, né? Tanto que isso era uma brincadeira na Europa, né? Então, os outros europeus diziam muito, né? Fui lá beber um cafezinho, já caiu o governo na Itália. Fui lá fazer, já caiu o governo na Itália. Isso parou um pouco de acontecer nos últimos tempos, mesmo porque a lei Porcellum, que foi declarada em Itália, também tinha um prêmio de maioria menor, mas tinha, né? Enfim, então tem essa questão do prêmio de maioria que, conjugado com a centralização que a reforma daria, poderia trazer um executivo muito forte, né? Inclusive com o próprio presidente indicado pelo partido que recebeu essa maioria, né? Outro ponto que eu queria falar sobre a reforma é, muitas vezes a gente tem um problema, uma questão política, e por isso que eu queria falar do Robert Dawn, que eu acredito que tenha sido ele, mas eu confesso que eu já não tenho totalmente certeza, porque, enfim, meus tempos de faculdade já estão muito para trás, né? Mas pode deixar, não precisa. E eu acredito que tenha sido ele, mas noutra obra, que ele fala que a racionalidade da política do eleitor, a gente às vezes não é facilmente identificável por que ele vota num ou no outro. Mas existe um fator da racionalidade do voto, que é o fator ideológico, né? Então, as pessoas sempre, normalmente, tendem a ter uma inclinação ou mais para a esquerda, ou mais para a direita, mais conservadora em coisas sociais, em outros do ponto de vista fiscal, enfim, é uma coisa bastante variada, mas existe uma tendência do voto ideológico, ou seja, eu escolho, que isso na verdade é uma racionalização, é uma economia na hora de expressar voto, ou seja, uma economia do seu desgaste, de ter que escolher. Você tem uma posição, então quando aquelas pessoas que representam, em tese, a tua posição vão para um lado, você vai junto. O problema da reforma atual
é que ninguém pode se guiar por isso, porque é essa parte aqui que eu trouxe para vocês. Quem dos partidos políticos e das organizações, quem é favorável ao sim e quem é favorável ao não? Vocês vão ver que tem direita aqui, esquerda aqui, e não tem uma clara posição. Então, a pessoa, por exemplo, se ela é de esquerda, ela não pode confiar nessa economia de escolha ideológica, porque ela fica perdida aqui. Né? Porque o sim, quem aprova o sim? O Partido Democrático, que é de centro-esquerda, mas também não é todo partido. Hoje em dia o Partido Democrático é o partido majoritário na Itália, né? É o partido com mais representantes, etc. e tal, mas tem uma área do partido que é dissidente na reforma. E não é uma área pequena, é a área mais à esquerda do Partido Democrático. Né? Nuovo Centrodestra é um partido de centro-direita recentemente formado pelo Alfano, que era um pupilo do Berlusconi, acabou se desgarrando, formou-se esse novo partido, e é um partido favorável à reforma. Né? Partido Socialista Italiano, que hoje em dia tem menos impacto, mas enfim, ele é favorável. Italia dei Valori, que é o partido fundado pelo Antonio Di Pietro, que é um partido que ideologicamente ele é meio de centro-esquerda, mas enfim, também é difícil de categorizar. Centro Democrático, que também é de recente formação, de centro-esquerda. O MAI é o partido de italianos no exterior. Né? Então, ele é centrista, porque o MAI procura não se posicionar muito ideologicamente. O que eu acho particularmente correto, porque para o italiano no exterior não importa se é direita ou esquerda, importa se você vai resolver o problema do italiano no exterior. Claro que em grandes assuntos, sei lá, sobre o aborto, sobre a eutanásia, talvez você queira que o partido tenha uma... Mas normalmente nesses casos você libera o deputado para votar como ele quiser. Né? Scelta Civica é de centro, também é um partido relativamente novo. No sim, está a Confederação Atilis, né, a Confederação Italiana Sindacato Lavoratori, Coldiretti, que são os pequenos agricultores, e a Confindústria, que é a grande confederação industrial da Itália. Né? No Brasil seria Paraguai, a gente poderia comparar com a Fiesp em São Paulo, ou seja, Seria a Confederação Nacional... seria a Confederação Nacional da Indústria. Enfim, então tem esse lado. O não é a Forza Italia, centro-direita. Vale a pena dizer que a Forza Italia, que é criada pelo Silvio Berlusconi, era favorável à reforma. Até certo ponto, eles andaram juntos. A reforma surgiu de um pacto entre o Renzi e o Berlusconi, assim, não somente eles dois, assim, porque não é que eles decidam tudo sozinhos, mas, enfim, cada um pelo seu lado. A reforma começou nessa iniciativa desse pacto do Nazareno, que eles chamam, né? Por causa da Nazareno não tem nada a ver com Jesus, viu? Tem a ver com a sede do Partido Democrático em Roma, tá? Então, é só para... Porque parece pacto do Nazareno, parece uma coisa assim tão, né, pia, não tem nada de pio nisso, né? O movimento Cinque Stelle, 5 estrelas, que também não tem uma posição ideológica, é uma loucura total. Algumas coisas eles têm muitas razões, noutras eu acho uma loucura, mas enfim, também uma opinião pessoal, né, pelo amor de Deus. A Lega Nord, né, que é o partido de direita, que embora tenha Nord, hoje em dia já não é um partido restrito às regiões do norte da Itália. A Lega Nord tem no centro da Itália, tem inclusive na Sicília. Né? Ou seja, então, muitas pessoas da área do sim criticam, dizendo, olha, se você vota não, você está lá com o Salvini, com aquele fascista, com aquele direitista xenófobo. Né? Mas as pessoas dizem, bom, mas o relógio, mesmo o relógio quebrado, dá a hora certa 2 vezes por dia. Né? Então, assim, o fato que o Salvini né, queira
esteja a favor da reforma, contra a reforma, não quer dizer que se eu estou contra, eu estou com ele. É apenas uma questão de coincidência. Né? Tanto é que, vejam aqui embaixo, Rifondazione Comunista. A Rifondazione Comunista é o Partido Comunista refundado. É a ala mais radical da esquerda italiana. Né? Quer dizer, tem uma outra área um pouco mais radical, mas, enfim, consolidada num partido é aqui. Né? Sinistra italiana, que é uma sinistra, uma esquerda mais progressista, assim, mais moderna. Né? União de centro. Conservadores e reformistas de centro-direita, que é um partido também relativamente novo, e esse partido novo aqui, que é o Fratelli d'Italia, que foi meio que refundado pela Giorgia Meloni, que era o partido da Alleanza Nazionale, que foi o partido que foi o herdeiro direto do fascismo, né? Embora hoje não seja, nominalmente, enfim, isso aí é questionável, não seja um partido fascista. E com relação às organizações que são favoráveis, não, olha, são várias, né? Então, tem a TIDIL, que é uma federação, entre aspas, concorrentes, COBAS, aí tem várias siglas aqui, enfim, são organizações da sociedade civil que são importantes na Itália, né? Até mesmo uma associação de juízes, né? Magistrados. Com relação a pessoas, né? Que eu queria justamente falar com relação aos constitucionalistas que eu já falo aqui, né? O sim é o Matteo Renzi, Enrico Letta, que é o último o primeiro-ministro que o próprio Matteo Renzi conseguiu dar um chega para lá nele, né, embora sendo do meu partido. Giuliano Amato, que foi primeiro-ministro, hoje é juiz constitucional, ele é favorável à reforma. A Boschi, que é a ministra, promotora, né? O Piercarlo Padoan, que é o ministro da Economia, né? Aqui, não no porta-a-porta de ontem, no porta-a-porta anterior, para mim, do ponto de vista midiático, um dos grandes problemas, na minha opinião, né, do sim, foi quando o Salvini perguntou ao ministro da Economia quanto custava um litro de leite. E ele, pegando os papéis dele, assim, quanto custa um litro de leite? E a cara do primeiro-ministro foi, assim, histórica. Quanto custa um litro de gasolina? Assim, então, isso, para a população que está vendo, cria quem são essas pessoas, né? que estão favoráveis. Claro que isso pela reforma em si, isso não deslegitima em nada o fato de ser sim ou não, né? Mas, do ponto de vista de midiático, foi um problema, né? Pier Ferdinando Casini, que já foi presidente da Câmara dos Deputados, que é um político mais de centro. O Gianni Cooperlo, que é ex-líder do Partido Democrático. O Walter Veltroni também. Aí nós aqui temos 3 parlamentares eleitos no exterior, né? Que são, nesse caso, os 3 eleitos, não no Brasil, porque no exterior se elege pela América Meridional toda, América do Sul toda, né? Mas esses 3 são baseados no Brasil. Fábio Porta, a Renata Bueno e o Fausto Longo. Então, esses 3 são favoráveis à reforma, ou seja, dos 3 parlamentares, entre aspas, brasileiros, todos os 3 são favoráveis à reforma. Aqui nós temos 2 constitucionalistas, né? Um ainda é juiz, o outro é juiz emérito, que são favoráveis, né? Favoráveis ou não? Beppe Grillo, que é aquela pessoa, enfim, que é uma personalidade difícil de definir, né? Extremamente contrário, ele chegou a dizer que se passa a reforma, até esqueci as palavras que ele usou, mas foi bem, assim, uma hecatombe vai acontecer, né? Que eu acho um pouco exagerado, mas enfim. Massimo D'Alema, ex-primeiro-ministro do Partido Democrático, né? Berlusconi, que, como eu disse, era favorável até um ponto da reforma, depois o pacto cedeu e aí ele hoje é contrário. Mário Monti, que foi ex-primeiro-ministro também, é contra. Lamberto Dini, que é um primeiro-ministro um pouco mais para trás, é contra. Ciriaco De Mita é contra, inclusive ele já está bem idoso, foi
foi primeiro-ministro na década de 80, se não me engano, no começo da década de 80, foi num programa com Matteo Renzi. Não, ele não é senador à vida, porque não foi presidente, ele foi primeiro-ministro. Ele hoje é prefeito da cidade de origem dele, né? Ele foi num programa com Matteo Renzi, foi uma discussão curiosa, né? Mas, enfim, ele é contra. Pierluigi Bersani, que era o ex-secretário do Partido Democrático, que era ele quase foi primeiro-ministro, né? Aí as coisas não correram como ele imaginava e, enfim. Matteo Salvini, que é da Lega Nord, né? Ou seja, a Lega Nord em peso é contra. Gianfranco Fini, que é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, também antigo membro da Aliança Nazionale, que é um político hoje de centro-direita, né? Stefano Fassina, que é da sinistra italiana, um partido relativamente recente, também na área de esquerda, contra. Maurizio Landini, que seria o presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, né? Ou seja, ele teria essa relevância que hoje, que o Lula já teve, o Vicentinho, enfim, outros. Enfim, o Luiz, qual é o nome dele? Luiz Marinho, que é prefeito de São Bernardo, né? Enfim, aí aqui juristas, né? Do ponto de vista de juristas e constitucionalistas, pelo que eu leio, ninguém fez um placar. A maioria é contra, né? Ou seja, não quer dizer que a reforma seja boa ou ruim, não quero entrar nesse mérito, né? Tem personalidades de peso dos dois lados, né? Então, esse Zagrebelski aqui, que é um jurista, ex-presidente da Corte Constitucional, Ugo de Siervo, que também é ex-presidente da Corte Constitucional, e aqui eu coloco dois cientistas políticos que quem já estudou ciência política já conhece, o Gianfranco Pasquino, que é autor daquele livro ali, da política italiana 45-95, o Giovanni Sartori, que também talvez hoje o cientista político italiano mais famoso, assim, etc., tem muito interessante, e o Stefano Rodotà, que foi pensado para ser presidente da República, acabou que não foi, né? Que é jurista e político, também tem uma orientação mais centro-esquerda, é contrário, né? Com relação às presidentes, são 20 regiões na Itália, né? Aí você pode ver que a área do sim aqui está bem mais. Por que a área do sim está bem mais? Porque na Itália a eleição das regiões não ocorre todas juntas. Algumas coincidem, mas não necessariamente existe essa coincidência. É diferente no Brasil, que você vai à eleição, vai tudo junto. Na Itália também, prefeito, não tem essa história, eleição municipal na Itália inteira. Aí tem lugar que a eleição numa data não tem nada a ver, necessariamente não tem nenhum vínculo com uma coisa com a outra. Na Itália também, mas, de qualquer maneira, houve uma predominância do Partido Democrático dos últimos tempos, então podem ver que a grande maioria dos governadores são do Partido Democrático. E praticamente todos eles são favoráveis. Então, todos esses aqui são favoráveis. Eu coloquei 2 prefeitos aqui, 3 prefeitos aqui, só para ter uma ideia, prefeitos de cidades importantes, como é que eles votam, né? O governador, por exemplo, do Trentino, Tirol do Sul, está favorável. Tá? Muita gente lá está incomodada, porque ele acha que não deveria ser. Tá? Também se criou ali uma pequena... né? Mas estão favoráveis aqui. Aqui, os favoráveis do não, então tem Forza Italia, governador da Ligúria, Maroni, que é da Lombardia, que é da Lega Nord, o Zaia, que é do Vêneto, Lega Nord, contra, e aqui o único governador de região que é contrário, que é o Michele Emiliano da Apulia, né? Ele é o único que está sofrendo também por ser contra lá no seu partido. E depois 3 prefeitos aqui de cidades importantes, a Virginia Raggi, que é do Movimento 5 Stelle, é prefeita de Roma há pouco tempo, né? O Luigi De Magistris, que é o prefeito de Nápoles, e o Leolo Corlanda, que é o prefeito de Palermo. Embora o partido deles seja do sim, eles são pelo não, né? Enfim, então, esse aqui é o panorama dessa reforma constitucional. Se alguém tem alguma pergunta final, espero ter podido, da minha... O número exato eu não sei, mas com certeza devem ser uns 20. Alguém sabe quanti partiti ci sono in Italia?
quindi é uns 15, 20. Sim, no Brasil, nesse sentido, é um pouco mais complicado. Embora na Itália, os partidos eles não precisam... No Brasil, todo partido tem que ter relevância nacional. Na Itália, não. Então, existem partidos que são listas. O sistema eleitoral é bastante diferente. Porque na Itália você pode formar listas para uma eleição municipal, ou seja, você pode ter partidos que são só de uma região, algo que não existe no Brasil, né? Então é isso. Espero que essa explicação tenha dado um pouco como é essa reforma, tenha podido de alguma forma esclarecer. Não sei se alguém tiver alguma pergunta. Tudo certo? Muito obrigado. Até a próxima.